Quando falamos mal dos nossos irmãos, estamos ajudando a espalhar fofocas, criar divisões e esfriamento da fé. O que devemos fazer é destacar as virtudes e boas ações deles, para incentivar e fortalecer os outros irmãos. Então, meus irmãos, nada de fofoca, nada de criar, espalhar coisas ruins no meio da congregação, porque isso é ruim. E a palavra de Deus chama a atenção e proíbe isso, dizendo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso para não prejudicar a igreja de Deus e a fé dos irmãos. A forma como tratamos nossos irmãos reflete nossa condição espiritual. Não se engane. O que eu falo e o que eu faço ao outro, isso revela muito acerca de mim mesmo. Isso pode indicar que ainda não tivemos uma verdadeira conversão, que estamos agindo de maneira mais carnal, ou que somos pessoas ou não somos pessoas salvas por Cristo Jesus. Como é perigoso, né? Uma pessoa que não procura edificar, mas destruir. Nós não somos chamados para ser demolidores da fé. Nós somos chamados para edificação de uns para com os outros. E é dito assim pelo apóstolo João: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É importante lembrar que o diabo tem como objetivo destruir a igreja de Deus. Quando Jesus interpretou a ação dele, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se seguirmos por este mesmo caminho, podemos acabar sendo instrumento dele e assim sofrer as consequências desse caminho. Vamos pedir perdão a Deus caso estejamos prejudicando nossos irmãos em vez de ajudá-los a crescer, porque está escrito: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Destruir um crente é destruir a casa de Deus. E quem destrói a casa de Deus será destruído. Tomemos cuidado para não prejudicar a fé de nossos irmãos. Se estamos entre aqueles que estão tentando prejudicar a igreja de Deus, é fundamental que nos arrependamos deste erro sério. Se não mudarmos nossas atitudes, correremos o risco de enfrentar consequências eternas. Vamos pedir misericórdia a Deus, vamos mudar de vida, caso a nossa vida está sendo usada para prejudicar a fé do outro. Terceiro lugar e último, uma vida santa. Uma vida santa se afasta de qualquer sentimento que não seja apropriado. Vamos ler o 15? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Às vezes, podemos machucar alguém sem querer, e isso é uma situação difícil.
Quando isso acontece, é importante que a pessoa ferida busque conversar com quem a ofendeu. Assim, é possível esclarecer as coisas e evitar que a mágoa se instale no coração. Somos pecadores, então nós falamos coisas que podem ofender pessoas, a maneira da gente olhar, a maneira da gente se expressar, as pessoas podem se sentir ofendidas. E nós não notamos isso muitas vezes, porque não foi de maneira proposital. O Velho Testamento fala de pecados involuntários. O cara estava trabalhando com a ferramenta caiu e matou o outro. Ele tinha intenção de matar? Não, ele não pensou em matar. Por isso ele ia para a cidade de refúgio, ficando lá, porque ele não teve a intenção de matar. Muitas vezes nós falamos coisas, gesticulamos de tal maneira que o irmão se ofende. Eu não sei que ofendia ele, eu não percebi que ofendi, porque não tive essa intenção, mas ele ficou ofendido. Ele é que tem de tomar providência e falar comigo, porque se ele não falar comigo, a raiz de amargura ficará no coração dele e vai crescer e vai contaminar a vida dele. Se teu irmão pecar, diz a palavra de Deus, contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então eu vou, meu irmão, você falou aquela coisa, eu entendi que foi comigo, fiquei chateado. Aí ele vai dizer, não, rapaz, nem estava pensando em você. Aí ele vai contar a versão dele, né? Isso é importante. Deus, irmãos, nos perdoou de todos os nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, é importante que também perdoemos aqueles que nos ofenderam, para que a amargura não tome conta da nossa vida. Agora é o inverso. A pessoa me ofendeu e eu preciso ter a graça de perdoar para que essa mágoa não crie raiz no meu coração. Suportai-vos, diz a palavra do Senhor, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós devemos liberar o perdão, porque senão a raiz da amargura ficará em nosso coração. Quando não perdoamos, isso pode afetar nossos sentimentos e nos prender à raiva que sentimos pela outra pessoa. O perdão é o que nos liberta dessa situação. Quando eu não perdoo, é só imaginar que eu vou me encontrar com fulano, ou alguém fala de fulano, já o meu sentimento brota, um sentimento ruim. Eu me tornei escravo daquela pessoa. Aquela pessoa me domina. Eu estou no cativeiro dela porque eu não consigo perdoá-la. Por isso diz a palavra de Deus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários, muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. É Deus em Cristo fazendo isso conosco. Perdoou toda a nossa dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma mixaria que o cara devia a ele. E agarrando, sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que